por que Deus se enfureceu a ponto de castigar Davi e o povo por ele ter feito o censo. Qual é o problema de fazer um censo ali? Por que Deus se enfureceu tanto com esse tema, meu amigo? O que acontece? O censo aparentemente não teria nada de mal em si. O problema é que Davi estava confiando com o censo, ele estava sendo autossuficiente e confiando mais no seu poder militar do que em Deus. Aqui que está o problema. Deus havia usado Davi e o usava, como instrumento de justiça diante de povos perversos. Porém, o objetivo de Deus era que, na medida que essa justiça estivesse sendo feita, e as nações se arrependessem e as que não se arrependessem fossem executadas, Deus queria parar com isso. Só que Davi, quando ele levanta o censo, ele está querendo entender, saber de quantos homens ele ainda dispunha para a guerra. Então, o que acontece? Ele demonstra que há autossuficiência e mais confiança no seu poder militar do que no próprio Deus. Uma coisa que acontecia com Davi e que aqui ele não o fez e que nos ajuda a entender essa questão, Davi, ele sempre consultava a palavra do Senhor, ele sempre consultava um profeta para tomar decisões importantes. E o curioso é que neste caso aqui, do levantamento do censo, ele não consulta profeta nenhum. Por exemplo, o profeta Gade só entra em cena aqui em 2 Samuel 24:11, depois que Davi tinha feito a besteira. Em outros momentos, você percebe que, por exemplo, lá em 1 Samuel 22, você vê que o profeta sempre entra em cena antes de Davi tomar uma decisão importante. Neste momento, ele foi autossuficiente. Neste momento, ele demonstrou mais confiança no poder bélico do que no próprio Deus. E aí, obviamente, Deus teve que punir a ele, não apenas a ele, a todos aqueles que também estavam dispostos a confiarem mais no armamento, na guerra, do que no próprio Deus. E uma coisa que convém destacar aqui para o nosso telespectador é que enquanto em 2 Samuel 24:1 diz que Deus incitou Davi a fazer o censo, lá em 1 Crônicas 21 é dito que foi Satanás quem incitou. Por que há esta diferença? O que nós percebemos aqui? O conhecimento sobre a soberania de Deus e o grande conflito cósmico entre o bem e o mal foram coisas progressivas ao longo da Bíblia. Então você percebe que o autor aqui de Samuel, ele tinha uma compreensão em parte correta, obviamente, de que Deus é soberano. Então Deus, ele é o soberano. Só que eles não separavam aquilo que vinha de Deus e aquilo que não vinha de Deus. Isso não era claro na mente deles. Então o que ele menciona? Já que Deus permitiu que Davi fizesse isso, Deus é apresentado como sendo responsável. Só que Deus não é o responsável direto. Ele é apenas o responsável indireto por ele permitir que isso aconteça. Então não há ainda na mente hebraica essa clara diferenciação entre o que